Olá, turma do segundo ano A, tudo bem com vocês? Esta será a primeira aula de 4 aulas com os temas deste terceiro bimestre, né? Neste período de pandemia, eu resolvi criar mais um, criar não, né? Resolvi utilizar mais uma ferramenta que se tem disponível, dentre várias, que é a gravação de videoaulas. Eu espero que com essas videoaulas vocês possam compreender mais o conteúdo, se aprofundar mais nos assuntos, né? Então, nessa primeira videoaula, nós iremos tratar os seguintes temas, né? Nós vamos tratar as dinâmicas demográficas nas matrizes culturais do Brasil, as etnias que formaram a matriz cultural do Brasil, os tipos étnicos que compõem a matriz étnica, a matriz étnica brasileira. Sobre atividade, irei falar somente na quarta aula, né? Mas já antecipando, uma atividade, é uma única atividade, é um questionário online via Google Forms, mas que também poderá ser realizado via PDF, né? Como nos outros nos outros bimestres. Pois bem, então vamos prosseguir. Vamos tratar também das seguintes habilidades, né? Aquilo que vocês deverão compreender durante esse processo, né? Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural. Identificar elementos culturais representativos das diferentes matrizes étnicas brasileiras. Matrizes culturais do Brasil. Bom, de matrizes culturais do Brasil, a formação cultural de sua população que ocorreu através da miscigenação de vários grupos étnicos. A princípio o branco europeu, o índio e o negro, e posteriormente, no século XIX, a entrada de imigrantes, principalmente europeus, mas também aqui colocamos na conta os asiáticos, né? Principalmente os coreanos, os japoneses, depois os chineses, e também do Oriente Médio, né, de povos do Oriente Médio, principalmente os libaneses, né, que são confundidos como turcos e árabes, e os judeus. Os judeus, provavelmente, certeza, né, que eles vieram como refugiados da Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo. O Brasil ele é composto por uma mistura, né? O Brasil é um país diverso. Na segunda aula, nós vamos tratar da questão do mito da democracia racial, e que dá uma ideia que o Brasil, por ser um país miscigenado, misturado, não há preconceitos, não há racismo, mas isso é um mito. E isso, hoje em dia, já é algo superado, derrubado. Não superado, mas algo já derrubado, né? Que fica evidenciado esse caráter racista da sociedade brasileira. Mas o Brasil ele é miscigenado, tem encontros de culturas, são várias contribuições e que forma esse caldeirão cultural chamado Brasil. Um esclarecimento, são esclarecimentos necessários, né? O termo etnia refere-se a agrupamentos humanos com uma unidade cultural em comum, ou seja, possui traços culturais que se assemelham a um idioma, um costume, maneira de pensar, sentir e agir. Já o termo raça, muito usado no passado, passou por uma reavaliação. A biologia colocou esse termo em desuso, impróprio para se referir a seres humanos, visto que se constatou que não existe raças humanas, e sim raça humana. Todos os seres humanos pertencem a uma única raça. Sim, somos todos homo sapiens, né? Mas a sociedade o homem, né? A sociedade, a humanidade, somente lá nos séculos 17, 18, 19, criou-se raças sociais para, sim, criar uma ordem hierárquica de humanos, né? Tipo, o branco ocidental, o homem branco europeu, como sendo o ser um tipo humano superior, e tudo que não fosse branco europeu seria subjugado e tratado como inferior. Mas isso já é uma questão que já passa por superada, né? Porque todos dentro de uma raça só, mas ainda persiste esse ideário racista nas sociedades, né? E a etnia a gente coloca nessa conta como
um grupo social que se assemelham em idiomas, costumes, maneiras de pensar, questões culturais. As etnias que as etnias que formaram a matriz cultural do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, a terra já estava totalmente povoada por pessoas as quais foram denominadas de índios, né? Não foram os grupos indígenas que se autodeclararam indígenas, né? Foi quando o homem europeu chegou aqui, pensavam que estavam indo para as Índias e chamou esse grupo humano de índios, né? Eram vários grupos étnicos que possuíam semelhanças e diferenças culturais, mas foram todos considerados índios. E eram grupos distintos, né? Tem os tupis, tem os tupinambás, tem os guaranis, tem os gês, tem os caiovás, tem os munduruku, tem os pataxó, tem os caetés. Então eram grupos humanos distintos, diferentes. Poderiam haver algumas semelhanças, principalmente a questão do tronco linguístico, como o tronco G, como o tronco, a língua tupi-guarani, mas eram também diferentes. Mas eles foram colocados tudo dentro do mesmo estereótipo, foram tratados como inferiores e esses deviam ser iluminados, né, pelos brancos. A primeira miscigenação que ocorreu foi com o branco europeu e o índio do Brasil. Dessa mistura, pessoal, essa primeira mistura do branco com o índio, que surge um tipo de pessoa que ele não é nem europeu, nem branco, e ele nem índio. Então esse é o primeiro brasileiro. E esse primeiro brasileiro, ele é o paulista, né? Ele é o paulista, porque é uma das primeiras regiões colonizadas aqui no Brasil que se tem, foi a região de São Paulo, de São Vicente. Então esse paulista ele foi o primeiro brasileiro, né, que não era nem índio, era um descendente, não era nem índio e não era nem um europeu, não era nem um branco. Darcy Ribeiro que vai tratar disso de forma espetacular num documentário que ele fez sobre a obra dele. Após isso, o bandeirante, né? Então é a figura do bandeirante que é a figura do primeiro brasileiro, né? O bandeirante ele é o primeiro brasileiro, é o primeiro cara que vai desbravar os sertões à procura de ouro e que depois da fase do bandeirantismo ele vai se tornar o caipira, né? Essa figura vista de forma pejorativa no imaginário brasileiro. Para Portugal, tornar o Brasil produtivo usou primeiramente o trabalho indígena, o qual não se mostrou tão interessante, visto que os indígenas brasileiros, vivendo no estágio da comunidade primitiva, desconheciam a escravidão, ou devorar os prisioneiros de guerra ou assimilavam à tribo. Então, tinha uma coisa interessante entre os indígenas, né? A visão de vida, a visão de mundo que eles tinham era totalmente diferente do homem branco europeu. Então aí você tem um choque de civilizações, você tem um choque, é uma forma diferente de ver o mundo, cada um tinha uma forma diferente, e esses grupos, esses agrupamentos humanos, eles tinham, era um ou outro, né? Era 8 ou era 80, vamos falar assim de uma forma comum. Ou eles devoravam os prisioneiros, né? Como muitos grupos tupinambás fez, ou senão eles assimilavam, eles traziam para eles, né? E foi assim que se deu a miscigenação no Brasil, principalmente quando alguns grupos indígenas tomavam para si esses homens brancos. A solução foi trazer os negros, aos quais Portugal já conhecia da costa africana. Eles passaram a ser escravizados no Brasil no início do ciclo da cana-de-açúcar. Então, escravizar os índios não deu certo, então eles vão trazer os negros para o Brasil, né? E vão ser escravizados na produção do ciclo de cana-de-açúcar nas plantations, principalmente no Nordeste brasileiro, na região do estado do Pernambuco, né? Mas foi Salvador, foi Alagoas, foi Rio de Janeiro, foi São Paulo, também São Vicente. Todas essas regiões produziram cana-de-açúcar naquele momento. O negro ele foi deslocado de sua terra, ele foi retirado de sua cultura, e é o terceiro elemento étnico da formação brasileira. Do século XVI ao início do século XIX, a constituição étnica principal do Brasil foi o negro, o índio e o branco. Então, o Brasil se fez, né,
em cima desses três grupos étnicos, do índio, do negro escravizado e do branco. No início do século XIX, várias mudanças estruturais fizeram com que a população do Brasil aumentasse. A vinda da família real, a necessidade de uma força armada e a grande necessidade de povoar o território figuram entre as principais mudanças. Então, eles sentem-se na necessidade de aumentar essa população. Primeiro tem a vinda da família real, que o Brasil, que eles vieram fugidos, né, do Napoleão, ali na guerra, na Europa, que vivia um momento de instabilidade política muito forte. Né, então vieram fugidos, protegidos pela Inglaterra, trouxeram um grande contingente de pessoas, com a primeira grande migração em massa de pessoas pós a chegada do branco aqui em 1500, né, no século XIX, com a chegada de toda a corte portuguesa, né, ela é transferida, toda a corte que vivia em Lisboa, ela é trazida aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né. Isso pode ser visto de forma alegórica ali nessa novela que está passando na TV Globo, né, que é o Novo Mundo, né, que trata desse período ali da chegada do Dom João VI, do Dom Pedro I, então de toda essa história, do desenrolar de toda essa história, né, de um capítulo da história brasileira. Então dizem que mais ou menos de 15 mil pessoas migraram, né, lá de Lisboa para o Brasil. São os migrantes portugueses. Então nós temos aqui nessa imagem, nessa figura, as principais rotas de escravos no Brasil, né, as rotas escravagistas, né, do pessoal que traficava os escravos, né. Então tem os dois grupos principais, né, que vieram para o Brasil, né, que são os sudaneses e os bantus, né, que saíram de regiões onde hoje tem onde fica Camarões, Moçambique, Angola, o Congo, o Zaire, da Nigéria, né, de onde foram trazidos, né, à força os negros que foram escravizados para o Brasil. Estima-se que o Brasil foi o lugar do mundo que mais recebeu negros escravizados, né, nesse tráfico de escravos. Foram em torno de 4 a 5 milhões, né, de seres humanos que foram trazidos para cá para serem escravizados, principalmente para São Luís, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro. As etnias, né, continuando o texto, as etnias que formaram a matriz cultural do Brasil. Então, formou-se então a primeira corrente de colonos, imigrantes portugueses vindos principalmente das ilhas dos Açores. Foram escolhidos de preferência grupos familiares. Então, com a família real, chega-se somente no Rio de Janeiro, somente nas cidades do Nordeste brasileiro, Salvador, Fortaleza, Recife, esses grupos de portugueses, né, que por sinal foi uma grande exceção na história do Brasil. Em meados do século XIX, a necessidade de mão de obra para a lavoura do café traria muitos imigrantes em situação extremamente difícil para trabalhar nessas vendas de café. Então, a gente temos um novo capítulo na história brasileira, que é quando emerge a cultura do café, a sociedade do café, né? Na falta de homens livres para trabalhar, notando que já existiram homens brancos, livres e pobres no Brasil também, mas essa mão de obra ainda era escassa, né? E cada vez mais a pressão, principalmente da Europa, da Inglaterra, contra o trabalho escravo, faz o Brasil, né, a partir lá da segunda metade do século XIX, a promover a vinda de imigrantes europeus e alguns grupos asiáticos, né? Porque o Brasil ele vinha sendo pressionado para acabar com a escravidão, então, e atenderia a mão de obra, principalmente uma mão de obra europeia, e tinha também uma questão perversa por trás disso, né? Não era só trazer o branco para vir aqui para ser uma mão de obra, era o intuito de você embranquecer a sociedade brasileira. Era uma política racista, né? A vinda desses europeus, né, era não para promover o trabalho, mas sim também promover uma suposta limpeza étnica, embranquecer a sociedade brasileira. Também um detalhe interessante é dos povos asiáticos. Os povos asiáticos eles também sofriam preconceitos, formas de preconceitos da Europa, porque eles não eram vistos como brancos, eles são vistos como amarelos, e eles não eram bem vistos na Europa. E eles vêm para o Brasil,
né? E esse preconceito é ignorado simplesmente pelo fato de eles terem uma pele clara, né? Então eles também contribuiriam para o embranquecimento do Brasil. Aqui nós temos, nessa imagem, a grande migração transatlântica no final do século XIX e início do século XX. Os principais lugares da Europa, de onde saíram populações e vieram principalmente para os Estados Unidos, né? Para a região de Nova York, Boston, Chicago, e também para o Brasil. Muitos vieram para o Brasil e também para a Argentina, né? Na América, o principal ponto de chegada, né, que nós temos aqui foi para a Argentina. A Argentina tem um grande número de imigrantes italianos, alemães, né? Mas o Brasil também. O Brasil tem, principalmente em São Paulo, no sul do Brasil, no Rio de Janeiro, um grande número, uma chegada de imigrantes italianos, espanhóis e portugueses. Também vem para o Brasil japoneses, os coreanos, chineses, e também, principalmente, vem do Oriente Médio, bastante libaneses. O Líbano ficou um pouco em voga porque teve aquela horrorosa explosão, né, semanas atrás. Estima-se que no Brasil exista 12 milhões de pessoas de descendência libanesa vivendo no Brasil. E o Líbano, se eu não me engano, tem em torno de 6 a 7 milhões de pessoas. Então o Brasil tem mais libaneses do que o próprio Líbano. Isso é interessante, né? Durante esses 80 anos, grandes levas de portugueses, espanhóis e italianos entraram no país. Também chegaram alemães, libaneses e japoneses. Então esses são o grosso dos grupos étnicos, né, dos grupos humanos que vieram instigados pelo Estado brasileiro para trabalhar aqui no Brasil. Todos contribuíram muito com a formação cultural do Brasil, pois na Nova Terra manifestavam seus costumes e suas crenças, influenciaram e foram influenciados. Então, esses grupos vêm para cá, os italianos, os alemães, os libaneses, os japoneses, e o que é da cultura deles foram absorvidos por nós, né, por quem já vivia aqui, né? E muito da cultura que já estava aqui foram também absorvida por eles. Isso fica claro pela pizza, né? Os italianos tem a questão da macarronada de domingo, a questão da pizza, a questão do vinho. Os libaneses tem a relação de um lanche chamado kebab, né? O kebab com certeza vocês já viram, né? Francisco Morato tem, que é aquela barraquinha de churrasquinho grego, né? Não aquele é um padrão clássico do lanche chamado kebab, né? Que lá no Líbano ele é com carne de carneiro, né? Carne de carneiro. E é mesmo feito daquela mesma forma. A carne que fica dentro daquele rolo, que ela é colocada, né? Uma em cima da outra. E ela é cortada, né, e é colocada tipo com vinagrete. Uma comida típica, ela foi adaptada para uma realidade nossa aqui no Brasil, né? Então, da Alemanha, o hábito de comer embutidos, tomar cerveja, né? Então, dos japoneses, a culinária japonesa, que muitos de nós gostamos. Então, tudo isso se junta, né, com o Brasil, com o que já existia aqui, com a cultura brasileira, aquilo que se chama cultura brasileira, né, que já estava aqui do negro, do índio e do branco português. Então tudo isso influenciou nossa música, nosso idioma, nossas peças populares, nossas crenças, tiveram influências significativas desses povos que aqui se fixaram. No idioma, que é uma coisa bem interessante, que é o sotaque paulista, né? Ora, alguns linguistas dizem que esse sotaque paulistano, né, ele é do do mano, né, dessa forma de falar. Tem muitos que falam que isso é dessa grande vinda de italianos para essa região, mas muitos também dizem que é uma questão da herança indígena, da forma de falar do paulistano, né, também de puxar o R retroflexo, uma característica indígena. Mas enfim, prosseguindo com a aula. A partir de 1930, a migração para o Brasil declinou. Então, nós temos um declínio da migração. Na Segunda Guerra Mundial, o nível de imigrantes para o Brasil se reduziu ao máximo para depois de 1949 e 1953.
ter um sutil aumento nas taxas de imigrações, ainda pouco significativas. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, essa grande migração, né, europeia aí, do final do século XIX ao começo do século XX, ela cessa, torna-se escassa, poucas pessoas vêm para o país. Isso também se justifica, porque a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai se reerguer, o Japão também vai se reerguer, né? Então, o Brasil deixa de receber esse contingente populacional. E levando em conta a ancestralidade da ocupação do território pelos indígenas, a presença dos brancos europeus que aqui chegaram para colonizar, ou principalmente a partir do século XIX, como imigrantes, e o aviltamento do uso dos negros africanos como mão de obra escrava no período colonial, além da rica participação asiática, principalmente da origem japonesa, que deslocou para o Brasil no século XX. Por fim, a miscigenação desses componentes étnicos torna-se bastante representativa quando se analisam contribuições desses no âmbito dos usos e costumes que são marcantes na cultura brasileira. Mas, mais uma vez, esse texto que reafirma a questão dessa junção, dessa união não vou falar união, né? Que é até errado falar união, mas essa mistura. Esses agrupamentos chegaram aqui, cada um contribuiu com sua parte para formar esse caldeirão chamado Brasil. Prosseguindo, então eu peço para vocês, responde aí, gente. Quais as contribuições dos grupos que formaram eticamente o Brasil podemos escrever? Né? O que a gente pode falar? O que pode dizer do índio, do negro, do branco europeu, do japonês, do libanês, desses grupos que vieram para cá e o que eles colocaram na nossa cultura para dizer, para buscar uma identidade, né? A tal da identidade brasileira. O que é ser brasileiro? É muito pensar nisso, pensar na matriz cultural brasileira, pensar o que é ser brasileiro. Né? Será que a gente já parou para pensar o que é ser brasileiro? Como podemos identificar o Brasil? Como podemos ser identificados como brasileiro? Porque é muito além do futebol, é muito além do samba, né? É muito além dessa alegria, sou brasileiro, né? Nós aqui nessa imagem temos são ciganos, né? São ciganas, né? Que é um outro grupo também, é um grupo também de excluídos na sociedade brasileira, que veio também nessa leva de imigrantes, né? Todos vocês conhecem os migrantes. Há-se na sociedade muito preconceito em cima desse povo cigano, né? Que é um povo que tem um modo de viver e tenta levar a vida dele da forma como eles sempre tiveram, né, dos seus ancestrais, que muitos grupos ciganos, eles são nômades, né? Já tem outros grupos ciganos que eles se fixam no lugar e vivem a vida deles com os costumes deles, né? Que muitas vezes são mal vistos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. Estou, né? Perdão, no começo, né, da preparação dessas aulas, então eu tenho ainda muito vícios de linguagem, talvez eu fale muito rápido, isso já é uma característica minha, mas eu espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, aceito recebê-las, né, e espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Então chegamos ao final dessa primeira aula. Na próxima aula iremos abordar um tema que é o mito da democracia racial no Brasil, né? Então espero que nós podemos falar sobre esse próximo tema. Então é isso. Muito obrigado. E sobre a atividade, na quarta aula eu falarei sobre ela. E por enquanto é isso. Muito obrigado e até mais.